Muito boa tarde, prezado telespectador. Pontualmente ao meio-dia, eu, Thiago Zilli, dou abertura ao Expresso Meio-Dia, onde as principais atualizações chegam até você na hora do almoço para se manter bem informado. Nesse momento, fazem 22 graus em Nova Prata e o céu está parcialmente nublado e o movimento na Avenida Placidina de Araújo é tranquilo nesse momento. E nós vamos dando entrada às nossas atualizações dessa manhã, iniciando pelo portal Estúdio FM, que traz a informação importante para quem gosta de viajar até o Paraguai para fazer compras ou turismo nas cataratas, ou as duas coisas juntas. Fechada desde o mês de março por conta da pandemia do Covid-19, a Ponte Internacional da Amizade foi reaberta em Foz do Iguaçu. Após 7 meses, a ponte foi reaberta na manhã de hoje. A fronteira liga a Cidade del Leste, no Paraguai, a Foz do Iguaçu, no Paraná. O governo paraguaio reafirmou sobre sua reabertura no dia de ontem e divulgou um protocolo rigoroso do ponto de vista sanitário para a travessia dos moradores pela ponte. A liberação também foi publicada no Diário Oficial do Governo Brasileiro na noite de quarta-feira, sem restrições. Pela liberação, o governo paraguaio, nos primeiros 15 dias, apenas veículos poderão entrar no país das 5 horas da manhã até as 14 horas. E o retorno está assegurado até as meia-noite. E o governo brasileiro autorizou a entrada de estrangeiros também no país. Contudo, a gente alerta aos eventuais viajantes que vão ao Paraguai, antes de irem, se certificarem dos protocolos que são exigidos para entrarem no país vizinho. A gente relembra que as fronteiras com o Uruguai continuam, muitas delas, fechadas. E uma informação também que a gente traduz para todo o mercado que necessita de acesso ao crédito imobiliário para a compra da casa própria, pelo portal O Repórter, a Caixa reduz os juros das pessoas físicas em financiamentos habitacionais. A partir do dia 22 de outubro, as pessoas físicas que assinarem contratos novos de financiamento habitacional pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, pagarão taxas menores. O banco anunciou há pouco a redução de até 0,5 pontos percentuais, que passarão a variar entre a taxa referencial de 6,25% e a TR de 8% ao ano, dependendo do perfil do cliente. Traduzindo, em linguagem comum para o nosso telespectador que nos acompanha, as taxas de juros para a compra da casa própria baixaram mais uma vez na Caixa Econômica Federal. Com isso, o banco, principal braço do governo federal para chegar até a população, procura viabilizar novas formas de aquisição de casas e apartamentos e também movimentar o setor imobiliário e da construção civil. Outra informação importante voltada ao cidadão brasileiro, pelo portal da Estúdio FM, o INSS mantém suspensas as provas de vida para aposentados e pensionistas. O Instituto Nacional de Seguridade Social prorrogou até outubro o prazo da suspensão da prova de vida de aposentados. Isso significa que os pagamentos dos benefícios não serão cancelados por falta da prova de vida. E a decisão foi publicada no Diário Oficial hoje pela manhã. O INSS decidiu suspender a prova de vida para evitar que a população idosa e aposentada se desloque e possa entrar em contato com possíveis agentes de risco de transmissão do Covid. Os aposentados que precisam comprovar devem buscar aí os meios eletrônicos. E a prova de vida está suspensa desde março devido à pandemia e essa suspensão se estende para o mês de outubro. E uma outra informação também vinculada nesta manhã pelo portal Estúdio FM é que o presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o chamado auxílio emergencial para o setor esportivo. Isso mesmo, se trata do projeto de lei 2.824 de 2020, que foi aprovado no mês passado pelo Congresso Nacional e agora tornou-se lei de fato, número 14.073 de 2020. E essa lei garante o auxílio de R$ 600 para os praticantes profissionais de esportes e são 12 dispositivos aí de ações emergenciais nos moldes que já conhecemos do popular auxílio emergencial. Então, os interessados agora podem saber que virou lei. Dentro de breves semanas deveremos ter os calendários de pagamento. Então, o setor da cultura, auxiliado através da lei Aldir Blanc,
e agora o setor esportivo também passará a receber esta contribuição do auxílio emergencial. E agora a notícia que toma conta dos noticiários de toda a manhã no Brasil. Em uma operação da Polícia Federal realizada nesta manhã, um senador da República, diga-se de passagem, foi flagrado pela Polícia Federal, pasmem, com dinheiro na cueca. Isso mesmo. Chico Rodrigues, que é vice-líder do governo no Senado, foi apanhado em uma operação em Boa Vista, no norte do Brasil, sobre investigações de destinos de recursos públicos destinados ao combate à pandemia via emendas parlamentares. A ordem de busca e apreensão foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. E segundo o jornal Estado de São Paulo apurou e o portal Estúdio Replica, foram encontradas R$30 mil dentro da cueca do vice-líder do governo Jair Bolsonaro no Senado. Ao todo, os valores descobertos chegam a em torno de R$100 mil. Isso não era uma cueca com R$30 mil, era praticamente uma poupança, né, Douglas? Enfim, informações que chegam hoje de manhã, trocadilhos à parte. E pelo portal CNN, Chico Rodrigues, após a deflagração dessa operação da Polícia Federal autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, pediu para deixar a vice-liderança do governo no Senado. Nessa manhã mesmo, ele já pediu as contas do seu cargo, pelo menos quanto vice-líder do governo, continua como senador e quer concentrar-se na sua defesa, após esse episódio um tanto quanto cavernoso, por assim dizer. E a situação também replicou por conta do presidente, que avisou que ou ele pedisse para sair ou seria demitido, porque casos de corrupção não são admitidos no governo. Lembramos das falas da semana passada. E agora, mudando um pouco da situação e das informações do Brasil, pelo portal Estúdio, em uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se constatou que o rebanho bovino brasileiro cresceu no ano de 2019, influenciado principalmente pelo setor externo. E foi liberado os dados nesta manhã do IBGE, mostrando que o Brasil conta atualmente com 214 milhões de cabeças de gado, uma alta de 0,4%, superando aí a movimentação do número de galinhas e também de suínos. E os números mostram uma boa elevação do mercado agrícola por conta dos fatores externos. Esses dados estão vinculados, é óbvio, aos números de 2019, não são presentes. E a gente ainda traz aí mais informações sobre operações deflagradas nesta manhã, uma delas do Ministério Público, que investiga por fraudes contra contratos em alimentação de presos no Rio de Janeiro. Essa situação acabou acontecendo e agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro cumpriram 3 mandados de prisão e 71 de busca e apreensão, ainda no dia de ontem, contra supostas fraudes na alimentação dos presos, firmada pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária Fluminense. Entre os alvos estão aí as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e também no Espírito Santo, onde os agentes desempenharam as diligências procurando provas. Outra informação que chega pelo portal Estúdio FM, essa foi em Santa Catarina, na conhecida Serra do Rio do Rastro. Um caminhão, acabou ficando sem freios e ficou pendurado em uma das travessias da serra. Para quem conhece as curvas bastante vultuosas que temos lá, um caminhão de um motorista de apenas 24 anos descia o contorno da serra quando ficou sem freio. E uma colisão foi registrada no quilômetro 407 e a foto é impressionante. O motorista não sofreu ferimentos e a pista foi paralisada para que o veículo pudesse ser retirado. E uma notícia que traz, aí vem do Rio de Janeiro pelo portal G1, um voluntário de uma ONG que denunciava maus tratos contra animais domésticos. Essas notícias estão em evidência desde que os maus tratos passaram a ser crime. Ele acabou sendo morto após ser agredido por um vizinho que ele denunciou os maus tratos contra os animais. Viviane Andréa dos Santos estava internada em um hospital desde o dia 20 de setembro. Ela foi agredida a tijoladas e o suspeito prestou depoimento e acabou sendo solto. Situações que ocorrem no Brasil. E informação que vem do Distrito Federal,
Moradores de Brasília decidem construir uma faixa de pedestres a partir de uma pintura em 3D para chamar a atenção dos motoristas. A intervenção artística foi instalada na quadra 215 da Ala Norte e o Detran apagou o desenho porque não havia autorização para a faixa. Veja você. Mas enfim, a pintura 3D dá a ideia de que os blocos estão aí em tempo real, então diminuiria a velocidade. E uma informação que a gente fecha as notícias do Brasil, para você que aproveita o cinema e gosta dos efeitos da sétima arte, um filme brasileiro chamado Bacurau foi profundamente destacado positivamente em um prêmio de cinema e levou 6 troféus. Isso mesmo, é um filme estreado aí, dirigido por Kleber Mendonça Filho, de ficção científica, né, com participação inclusive de atores internacionais, e Bacurau faturou 6 prêmios, conforme a gente tem a informação. Se não me engano, Sônia Braga, no alto dos seus tantos anos, foi a peça principal desse filme. E agora algumas informações do mundo, antes da gente ir para o nosso rápido intervalo. Antes disso, uma matéria especial para eles, o Dia dos Professores. Pelo portal CNN Internacional, a segunda vespa assassina gigante escapa de cientistas nos Estados Unidos. Isso aconteceu no estado de Washington. Mas calma, ela é chamada vespa assassina não porque oferece riscos para os humanos, mas sim porque ela acaba dizimando com populações de abelhas que indiretamente acaba dizimando populações de humanos. Enfim, então é um animal bastante complicado e acabou escapando de um criatório nos Estados Unidos. E pelas informações do portal G1, emissões globais de gás carbônico têm a maior queda histórica na primeira metade de 2020, aponta estudo. A queda é a maior do que as que foram registradas na crise financeira de 2008 e na própria Segunda Guerra Mundial. A pandemia teve um efeito bastante positivo, pelo menos na questão ambiental, que as emissões de gás carbônico na atmosfera diminuíram de maneira bastante expressiva. E a quantidade estimada é que foi de 1.551.000 toneladas na primeira metade de 2020, muito abaixo do que era esperado e do projetado. E uma última notícia, que a gente faz uma viagem no tempo e na história, e manda um abraço para toda a comunidade polonesa que nos acompanha, porque na Polônia houve ontem a neutralização da maior bomba da Segunda Guerra Mundial encontrada no país. Isso mesmo, o nome dela era Tall Boy e pesava mais de 5 toneladas, e ela foi explodida a 12 metros de profundidade em um canal de navegação, mas mesmo assim não causou danos. A carga explosiva era equivalente a mais de 3,5 toneladas de dinamite e ela poderia causar um pequeno terremoto. Ela foi lançada no local em abril de 1945 pela Força Aérea da Alemanha Nazista, a RAF. Então, uma grande operação do exército polonês para detonar essa bomba de caráter histórico. É comum na Europa as pessoas fazerem suas escavações e acabarem encontrando esse tipo de situação da Segunda Guerra. Nós lembramos que o continente foi completamente dizimado e em seguida, seguindo os anos dourados, foi reconstruído e muitos armamentos e relíquias foram enterradas e aos poucos a história vai se revelando. Mas como dizia no começo, hoje 15 de outubro, dia de um profissional fundamental em toda a nossa sociedade e por vezes esquecido pela iniciativa daqueles que têm que gerir a nosso país. Se estamos falando deles, dos professores. A profissão, uma das mais dignas já existentes no nosso planeta e que é fundamental para a formação da sociedade. E para homenagear os professores, hoje, 15 de outubro, a Conecta Mais preparou uma matéria especial que você acompanha a partir de agora. Na volta, eu trago as informações atualizadas do estado, da região, da serra e também o esporte. Fique conosco, temos mais conteúdo para você nessa hora do meio-dia. No dia 15 de outubro, comemoramos o Dia do Professor. Esse que é um profissional que todas as pessoas já tiveram, têm ou terão algum contato no momento da sua vida. Nessa reportagem vamos trazer um pouco sobre a valorização desse profissional que busca pela qualidade da educação
e pelo aprendizado dos seus alunos. Eu estudei no Colégio Aparecida por muitos anos, né? Fiz o meu fundamental aqui, fiz o médio no Colégio Tiradentes e eu tive vários professores incentivadores, eu admirava meus professores. Na realidade, meu sonho era ter feito jornalismo. Na época, quando eu fiz vestibular, não tinha jornalismo. E eu amava história, sempre amei história. Daí eu optei por história, passei no vestibular e me realizei. Eu acredito que o meu sonho, na realidade, não era jornalismo, era história. Eu estava iludida com o antigo sonho. Eu tenho de docência aqui no Colégio Aparecida há 24 anos já. Então, eu já passei por várias fases. E eu acho que essa fase que nós estamos vivendo agora, para mim, foi a mais complexa. Porque eu vinha de uma escola tradicional, eu vinha de um modelo conservador e, de repente, nós vínhamos já nos deparando com tecnologias. Mas nesse período da pandemia foi o mais impactante. Eu sofri, não foi um sofrimento assim muito grande, mas eu tive grandes dificuldades no aprendizado, mas graças à escola que nos proporciona profissionais, fizemos cursos, e eu sempre, quando sinto uma dificuldade maior em relação a essa parte tecnológica, eu venho para a escola. Aqui tem vários profissionais que nos assessoram, sempre estou buscando além, sabe? Eu tenho alguma dúvida, a gente busca. O papel do professor dentro da sociedade não atual, mas de qualquer sociedade, é o mesmo. Ele é mediador do conhecimento entre o conhecimento e o aluno. Sem o profissional, professor, não existem as outras profissões que estão aí. Tu pode fazer N tutorial de medicina, mas tu não vai ser médico. Tu precisa deste profissional professor. É ele que vai te dar a prática, que vai ter os ensinamentos, que vai te mostrar um mundo diferente, que vai te mostrar os conhecimentos que no tutorial não vai te mostrar. Quando tu for precisar de um médico, só te dando um exemplo, tu não vai procurar um médico que fez um tutorial na internet. Tu vai procurar um médico que se formou numa instituição, que teve um profissional que ensinou. É esse o papel do professor, intermediar. Senhores professores, embora a caminhada seja árdua, seja difícil, estamos vivendo momentos difíceis na educação, o que nos cabe é continuar. O nosso sonho é maior do que as dificuldades que nós enfrentamos. Nós precisamos alentar o coração das nossas crianças, dos nossos jovens. Nós estamos aqui não por uma missão, mas estamos aqui por uma profissão que nós escolhemos. E essa profissão é que vai nos levar e vai levar os nossos alunos a um mundo melhor, uma sociedade mais justa. Analisando bem toda a história de lá atrás, eu acho que eu nasci para isso, tá? Depois a gente acaba amadurecendo e com o passar do tempo descobrindo que realmente a gente nasce para ser professor, tá? Quem é professor? Porque eu sempre tive bons exemplos. Eu venho de uma família onde a família do meu pai, todos são professoras, as minhas tias todas são professoras. Então, eu sempre tive bons exemplos, boas inspirações, eu tive bons professores que até hoje tu lembra deles assim com carinho. Como a gente teve aqueles que também a gente que marca de outra forma, né? Então, e eu sempre disse, a partir do momento que eu entrei em sala de aula, que eu escolhi isso para mim, que eu sabia o que não queria fazer como professor. E aquilo que eu comecei a fazer, eu fui adquirindo com o tempo. A minha formação é Fundamental 1 e Educação Infantil. Eu sempre trabalhei com educação infantil. Assim, o meu contato maior foi sempre com a educação infantil. Então, é fundamental, é o alicerce de tudo. Assim, tu construir, é uma construção, sabe? É a base de tudo. Então, tu sabe que se tu fez uma boa base, o que for construído em cima dessa base vai ser sustentado, vai ter sucesso. Então, eu acho que é indispensável que a gente trabalhe, que a gente desenvolva esse papel como um bom exemplo, assim, tu tem que dar o bom exemplo, é fundamental o papel do exemplo do professor, assim, como profissional, como pessoa,
como a maneira que ele olha, sabe? Aquele olhar de amor, aquele olhar de carinho. Então, tu é o exemplo. A criança vai se desenvolver de acordo com aquilo que tu passar para ela. Olha, aqui na escola, no Colégio Aparecida, nós, como professores, profissionais de educação, nós fomos muito privilegiados, tá? Porque a escola investiu em tecnologia. E foi eles estavam sempre abertos, eles estão, na verdade, né, sempre abertos de que eles dão uma proposta, a gente tenta desenvolver daquela forma. Se a gente não se adaptar ou que a gente perceber que precisa de mudanças, foram sempre feitas as mudanças, foram sempre bem recebidas. Então, assim, os alunos da escola, eles foram muito privilegiados e nós como educadores também. É difícil. Assim, é muito difícil, porque é distante, né? Mas eu acho que a principal dificuldade é do professor, não é do aluno. Porque as crianças estão, assim, olha, muito, muito bem adaptadas. Então, a maior dificuldade é nós nos adaptarmos, é que nem tu saber que tu está dando aula para aquela câmera, né? E que a criança está ali, ela está te ouvindo, porque nós temos aula assim online em tempo real, né? As crianças recebem esse tipo de aula e acaba se tornando a mesma coisa no final de tudo, né? Claro, não tem o contato, não tem o olhar, mas o tempo que tu fica com o aluno, tu consegue aproveitar ele com muita qualidade. Então, é desafiador, é muito desafiador. Mas, assim, tu acaba se adaptando, tu acaba se acostumando, porque a profissão é assim, né? Desafiadora. Então, acaba sendo bom, estimulante. Então, estamos aí, né? Nos adaptando e tentando manter o mesmo nível que a escola sempre ofereceu. Colegas de profissão, nós sabemos que não é fácil, né? A caminhada, ela é cheia de obstáculos. Mas, assim, quem já está dentro, que siga firme, que se mantenha sempre forte, que busque todas as forças nos resultados, né? Porque a gente sabe que quando a gente olha para aquelas crianças no final e percebe que valeu a pena, é tudo que nós buscamos, né? O resultado final. E que tudo aquilo que nós caminhamos, os empecilhos, que eles tenham servido para alguma coisa. E quem está entrando agora ou pensando nesta profissão, que lembrem-se, né, que educar não é só gostar de crianças, não é só ter uma letra bonita ou gostar de leitura. Vai muito além disso. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você.
Nessa quinta-feira, dia 15, você vai ouvir muita frótula e muita buzia no sofazinho do Benite. Sabe quem vai estar junto com a gente? Edgar Marostica, o maior defensor da cultura italiana do sul do Brasil, vai estar aqui nesse sofá. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Boa tarde, prezado telespectador, retornando o seu Expresso Meio-Dia. Informação na hora do almoço, as principais atualizações repassadas a partir de agora. E vamos falar sobre um fenômeno que toma conta dos céus nesse exato momento e que chama a atenção dos moradores de Nova Prata e região. Trata-se aí de um anel formado ao redor da luz do Sol. Tecnicamente, isso é um halo solar, que chama a atenção de moradores de todo o norte do estado e pode ser visto. Segundo meteorologistas, é um fenômeno óptico. Ele ocorre devido à presença de nuvens altas no céu e nuvens do tipo SIVO, que são compostas por cristais de gelo. A luz solar retrata essas nuvens e forma essa imagem de um anel ao redor do Sol. Especialistas dizem que o comprimento da onda corresponde a uma cor e varia em continuidade e tonalidade entre o azul e o vermelho. É um fenômeno muito bonito e interessante, e a informação vem do portal Diário de Carazinho. E seguindo com informações que nós temos aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi marcado o primeiro leilão dos bens da Aplub após a falência do Centro de Previdência, aí, o que já foi um dos maiores do estado. A informação é do portal Zero Hora, da colunista Giane Guerra. O dinheiro arrecadado com as vendas dos imóveis será usado para pagar os credores. E o primeiro leilão será no dia 30 de outubro, às 14 horas. Inicialmente, a carteira de planos da empresa falida será o primeiro leilão. E o responsável será Nail Halp, da Halp Leilões, e projeta que em breve também será vendida os bens imóveis. A Plub, que é a Associação de Previdência dos Professores Universitários, já foi um dos maiores planos de previdência e tinha mais de 16 mil beneficiários, que com a falência acabam ficando desassistidos. O problema é bastante complexo. E seguindo com informações do estado do Rio Grande do Sul, mandando um abraço para a querida Salete Toscan, que está nos acompanhando nesse momento, nossa telespectadora fiel. A Polícia Civil trata inicialmente o caso da dentista encontrada sem vida em um matagal em Santa Maria como caso de suicídio. Contudo, a perícia irá apontar as possíveis causas. Esse foi a primeira especulação e a gente recebe pelo portal da Estúdio FM. Relembramos que o caso mobilizou as forças de segurança da região central do estado há mais de 5 dias, quando a dentista Bárbara Machado Padilha sumiu da sua cidade natal e pegou um táxi e foi até Santa Maria, sem maiores informações. E após isso, ela sumiu e foi encontrada no fim da tarde de ontem, no interior de Santa Maria da Boca do Monte. E uma outra informação que chega hoje pela manhã, pelo portal Estúdio FM, causa indignação. Policiais civis descobrem drogas escondidas na mamadeira de um filho de traficante, aqui no estado do Rio Grande do Sul. E essa era a forma que ele buscava para esconder. Na madrugada de ontem, a primeira DP de Sapucaia do Sul prendeu o criminoso após vasculhar na sua residência e descobrir mais de 41 porções de cocaína e mais de 12 porções de maconha dentro de uma mamadeira que era usada pelos filhos pequenos. É a segunda vez no período que o indivíduo é detido pelo mesmo crime. E informação que a gente tem pelo portal O Repórter,
O viaduto sobre a Freeway, na altura de Cachoeirinha, foi bloqueado nessa quinta-feira. A situação é por conta de uma interdição necessária para a continuidade dos trabalhos de afastamento que estão acontecendo em outros 4 viadutos. Essa situação é uma reforma promovida pela CCR Via Sul, pensando aí no alto movimento que o verão trará e também as reformas necessárias na pista da Freeway, que recém voltou a ter uma concessão privada. E agora uma informação que vem de Porto Alegre e chama atenção, porque estávamos em clima de que a situação do Covid já estava mais ou menos controlada. O último final de semana evidenciou aí bastante situações que davam conta disso, mas o que vem da capital pelo Correio do Povo é que as internações em UTI com pacientes a partir da Covid-19 voltou a aumentar na capital. A ocupação de leitos nessa quarta-feira contou com 239 pessoas infectadas com o coronavírus. E após registrar queda nas internações, houve aí uma nova subida no dia de ontem e as UTIs atingem o marco de 85% de ocupação. E também, nesse âmbito da situação do Covid, uma boa notícia que nós temos para trazer é que a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, que detém o nosso campus aqui em Nova Prata, conseguiu aí a homologação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e aprovou o ventilador pulmonar produzido pela universidade e por empresários voluntários. Depois de 6 meses e meio de desenvolvimento, o projeto obteve seu registro e permite a produção e será publicado no Diário Oficial da União. Alguns dados interessantes do projeto a nível de custo. O nome dele é o ventilador pulmonar Frank 5010, desenvolvido por um grupo de professores e engenheiros da universidade, sob orientação da direção técnica do Hospital Geral. O registro do equipamento ocorreu no dia 13 de outubro. Alguns dados do projeto. Em uma parceria entre empresas e a universidade, se buscou desenvolver as informações aí que são necessárias para viabilizar. E a gente sabe e ouviu muito falar na mídia sobre as formas e as complicações de adquirirem respiradores e que esse foi um dos principais produtos e os mais caros. Aquela questão toda de buscar respirador na China, trazer para o Brasil, as compras serem burladas entre os países e toda aquela circunstância. Pois bem, em iniciativa da universidade se desenvolveu um protótipo próprio brasileiro, feito com peças nacionais e que tem um custo aproximado de R$20 mil, bastante abaixo daquilo que são exigidos nos produtos importados. E uma atualização que nós recebemos agora, boletim epidemiológico da Prefeitura de Nova Prata informando as situações do Covid, contamos aí com 4 pessoas da nossa cidade internadas na UTI, o que evidencia que essa questão da pandemia ainda não passou e que os cuidados devem ser redobrados. E informação que vem de Farroupilha, pelo portal Estúdio, na noite de ontem, o helicóptero do Batalhão Aéreo da Brigada Militar desenvolveu operações contra o tráfico de drogas na região de Farroupilha e Caxias. E ocorreu aí na noite. O helicóptero, que é chamado e dotado de um farol de buscas, contou com o apoio do 36º BPM e em locais conhecidos de vendas de drogas. A ação visa fortalecer o trabalho ostensivo da Brigada Militar, levando segurança à comunidade e proporcionando uma maior forma de segurança de trabalho também para os policiais. E informação que nós recebemos também do portal Estúdio é sobre a região de Vacaria. Isso porque a Polícia Civil obteve imagens que identificam o atropelamento que causou o óbito de um adolescente na BR-116. O delegado responsável, Carlos Alberto de Favari, pela Polícia Civil de Vacaria, apontou que as investigações prosseguem e as imagens foram obtidas para apontar quem foi o autor deste atropelamento do jovem. E uma outra questão que vem também pela colunista Jane Guerra, do Gaúcha ZH, um projeto que causa burburinho na internet. Foi divulgado aí no começo desta semana, através de grupos de WhatsApp, um mega empreendimento para a cidade de Gramado e tem agitado o empresariado gaúcho desde que as imagens viralizaram. Se trata de o Venice Village Square, como um vilarejo europeu com uma releitura de Veneza.
O fato é que esse vídeo mostra um empreendimento com hotéis, 120 lojas e mais de 3 mil empregos na Serra. Se é fato ou se é fake, vamos ter que aguardar alguns dias para saber, mas seria mais um grande negócio para toda a região da Serra Gaúcha, em especial a região das Hortênsias, evidenciando um investimento na passagem dessa pior fase da pandemia. E as situações que nós temos aqui de Nova Prata e região, infelizmente temos que trazer também notícias que não são positivas. Pelo portal Estúdio FM, a Brigada Militar registrou aí na noite de ontem um furto na Casa do Artesão, que fica localizada aí na Praça Mansur Elias, né? Praça Central de Nova Prata. Ocorreu nessa noite e aproximadamente foi furtado R$400 que haviam no caixa da instituição. O local possui monitoramento e as buscas serão feitas a partir das imagens. Estima-se que o furto ocorreu por volta das 2h40 da manhã. Informação que nós temos para Veranópolis, e uma boa notícia é que foi aprovado o projeto de lei que declara Veranópolis terra da longevidade e foi por unanimidade na sessão virtual da Assembleia Legislativa, a partir de iniciativa do deputado Vilmar Zanquim. Veranópolis agora é a terra da longevidade por lei. É o projeto de lei 437/2019 que o município acompanha há muito tempo. Então aí Veranópolis consolidando-se agora legalmente como terra da longevidade. E uma outra informação também para a terra da longevidade, o berço nacional da maçã, é que os agendamentos para o dia D do Outubro Rosa já estão sendo realizados nas unidades Sentinelas de Saúde. E o dia D ocorre no dia 24 de outubro, das 8 às 12 e das 13 às 17. Isso é um sábado, então, voltado o dia D de combate ao câncer de mama no Outubro Rosa. Também em Vila Flores nós temos informações pelo portal Estúdio das atividades voltadas ao Outubro Rosa. E a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza aí que também no dia 24, das 7h30 às 11h30, estará realizando um mutirão para vários testes rápidos, como, por exemplo, para a detecção de HIV, sífilis, hepatite, bem como revisão de carteira de vacinação, todas voltadas para o público feminino. E mais uma informação, dessa vez para Fagundes Varela, que a gente traz: coleta de resíduos eletrônicos, coleta do lixo eletrônico em Fagundes, do dia 19 ao dia 21 de outubro, no complexo da Secretaria de Obras, junto à Prefeitura Municipal, das 8 às 11h45 e das 13h15 até às 17 horas. Toda forma de dejeto eletrônico, computadores, enfim, equipamentos eletroeletrônicos podem ser destinados. E informações que nós também recebemos pelo portal Estúdio, só que dessa vez pela página policial: um filho acabou sendo detido após agredir o próprio pai em Veranópolis e está preso. Ocorreu isso no dia 14, ontem. A brigada foi acionada por volta das 20 horas e atendeu esse caso de agressão. Chegando ao local, o fato foi constatado e o autor, de 27 anos, foi preso por lesão corporal qualificada e por violência doméstica, tendo agredido o próprio pai, esse com 65 anos. E o acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves e depois para o Presídio de Nova Prata. E uma última informação que a gente traz também sobre a situação do Covid aqui na região é para Protásio Alves, porque a cidade registrou o segundo óbito por conta da Covid-19. Foi registrado aí no dia de ontem uma senhora de 87 anos com comorbidades prévias e foi diagnosticada para a doença. Então, informações que a gente reproduz para você. E eu aproveito para mandar um abraço para a Prof. Eleanor Xavier, que está nos acompanhando nesse momento. Já tive aula com ela, muito obrigado. E a Otélia Casanova, que também nos acompanha ao vivo. E estamos no dia do professor, damos um pulo em Protásio Alves para fazer o bloco Acontece, mostrando para você quais foram as atividades voltadas tanto para o dia da criança quanto para o dia do professor, e você acompanha a partir de agora. Eu volto no próximo bloco com as atualidades e as informações do esporte. O
sábado 10 de outubro foi especial em Protásio Alves. As crianças das escolas Recanto do Saber e Caetano Peluso receberam uma festa. Embora seja uma festa diferente, a alegria, a saudade e os presentes alegraram o sábado à tarde de todas elas. Prefeito, uma festa linda não é a ideal, claro, mas mesmo assim uma festa linda com grande participação dos pais e das crianças. Como é que tu te sentes vendo isso? Nós nos sentimos emocionados, é um momento diferente que estamos vivendo no nosso município e no mundo, mas a gente está querendo fazer desse momento um momento grandioso para que as crianças, que são o nosso futuro, possam compreender a grandeza da escola, o amor que a escola tem por elas. E estamos fazendo um pequeno gesto no Dia das Crianças. Parabéns a você, criança, parabéns a você que também está sofrendo junto com a gente, mas o nosso município está tentando fazer o máximo para levar uma educação de qualidade, mesmo que em casa. E hoje, nesse dia especial, valorizando e prestigiando todas as crianças do nosso município e do nosso Brasil aí. Rochelle, essa bela festa aconteceu num esforço conjunto, né, da Secretaria Municipal de Educação e das duas escolas, a Recanto do Saber e a Caetano Peluso. Para ti, como secretária, como foram os preparativos? Como chegamos a esse momento tão especial que nós estamos vendo agora aqui? Bom, Sônia, na verdade nós se mobilizamos em função das crianças. O nosso objetivo é agradar a elas. Trabalhamos juntos entre as equipes das duas escolas, secretaria, administração, porque esta seria a semana mais alegre para as crianças. E em função da pandemia, as atividades estão sendo feitas de uma forma diferente, mas não poderíamos deixar a data passar em branco. Tudo é para eles ficarem contentes, matarem a saudade da escola, dos coleguinhas, ver esse mundo mágico que eles merecem. O nosso objetivo é desejar para eles um feliz Dia das Crianças. E sábado foi dia de festa para as crianças e reconhecimento aos professores. Prefeito, mesmo na situação em que nós estamos vivendo, né, é muito importante sempre salientar o papel fundamental dos professores na vida das crianças e de todas as pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, o que seríamos de nós sem o professor? Então quero aproveitar esse momento para agradecer e parabenizar a você, professor, que está nos ajudando a construir um Protásio Alves melhor, uma sociedade cada vez mais justa, e externar também esse nosso reconhecimento ao trabalho que todos os professores fazem nesse Brasil afora, porque eu sei que a Conecta é um meio de comunicação que leva muita notícia. Então aproveitar também para agradecer a nossa secretária de Educação, a Rochelle, que se empenha com muito entusiasmo para fazer a diferença na educação do município de Protásio Alves. Toda a comunidade escolar hoje está em festa, né?
mesmo num momento de pandemia. Nossa gratidão e nosso respeito a todos os professores do município de Protásio Alves. Rochelle, depois da festa das crianças, a festa dos professores. Sentimento de dever cumprido na educação? Sim, Sônia, na verdade todos os nossos esforços só dão certo com os professores. Eles são a parte fundamental, quem está no dia a dia com as crianças, quem faz a diferença é dentro da sala de aula. Então aproveitar o momento para desejar um feliz dia dos professores a todos os professores do nosso município. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 18 de outubro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Sem Fronteiras. Grupo Cantadores. Thomas Machado. É o meu Rio Grande. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção Cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jack Store, facilitando para você. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Muito boa tarde, prezado telespectador. Último bloco e encerramento do Expresso Meio-Dia, nesse dia do professor, 15 de outubro de 2020, onde eu tenho o prazer de conversar com você. O Expresso Meio-Dia são as informações atualizadas da manhã, trazidas de forma cadenciada para você através de Thiago Zilli, o seu comunicador aqui na Conecta Mais, e também as nossas matérias especiais. Agora fazem 23 graus em Nova Prata e a Avenida Placidina de Araújo vai retomando seu movimento normal, afinal as pessoas vão voltando para o turno da tarde das suas funções. E para a gente encerrar a análise dos jogos da dupla Grenal ontem à noite pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter faz 5 gols em um jogo após 5 anos e mostra que tem poder de fogo sem a estrela de Rodrigo Galhardo. O meio atacante começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo, mas passou em branco em um jogo que teve 8 gols. O Colorado venceu por 5-3 o Sport e a vitória coloca a equipe na segunda colocação do Brasileirão, brigando pelas primeiras posições. E um abraço para Melina Aparinson Mendes, que está ligada conosco nesse momento. E uma análise da parte do Tricolor, que também conquistou uma vitória no dia de ontem, todos pelo portal Globo Esporte. O Grêmio faz o melhor jogo no Brasileirão até agora, na 16ª rodada, estava na hora, com 1 a menos e por 44 minutos, e construiu um modelo a ser seguido. Bateu o Botafogo na arena, cresceu aí com seus principais jogadores, saiu, se afastou um pouco da zona da degola e quem sabe agora a decolagem prometida por Renato Gaúcho aconteça de fato na equipe da Azenha, tradicional para quem era do tempo da Azenha. E para encerrar o nosso Expresso Meio-Dia de hoje, seguindo os depoimentos das mulheres que superaram os problemas com o câncer de mama, nesse dia nós vamos receber o depoimento da Daniela Romanini, do município de Veranópolis, mais um exemplo de superação para você que também nesse momento passa algum tipo de necessidade. O Expresso Meio-Dia fica por aqui, eu retorno amanhã pontualmente às 12 horas. Uma boa tarde a todos. Fazem 4 anos, fez em janeiro, né? A primeira cirurgia eu fiz em Veranópolis, a segunda eu fiz em Bento, que eu tenho o plano de saúde TecMed. Então, eu foi pelo toque, né? Eu comecei a sentir um caroço, parecia era um caroço, assim, bem consistente, grande, que eu apalpava e ele se mexia, né? Então, eu imaginava que seria algum hematoma, no início eu imaginei, né? Então, eu fui para a médica, ela fez uma punção, a doutora Patrícia, aqui em Veranópolis, mandou para análise. Aí demorou uns 15, 16 dias para vir, antes disso eu já quis tirar. Então, antes do Natal, uma semana antes do Natal, eu tirei o nódulo, né? Aí mandaram para análise. Depois o nódulo, né? Mas antes foi a punção. Então, na punção, deu que eu tinha atipias leves. Não deu exatamente que era um câncer, deu uma suspeita. E como eu fiz em seguida a cirurgia e mandei para análise, aí veio, então, depois de 16 dias, que eu estava com um câncer de mama, né? Este nódulo tinha 3 centímetros. E aí, depois, então, eu fui para Bento com um mastologista e ele me fez a segunda cirurgia, que aí eu tinha mais um nódulo de 1 centímetro, que eu fiz quadrandectomia. E então eu retirei um nódulo em Veranópolis e um em Bento, né? No outro seio tinha mais um nódulo, mas não era câncer, né? Era só no seio direito. Aí eu fiz a cirurgia há 4 anos atrás
e fiz o tratamento todo de câncer. Fiz 4 sessões de quimioterapia e 30 sessões de rádio. Eu recebi por telefone, na verdade, né? A médica estava na praia e ela me telefonou porque ela recebeu o anátomo patológico. Então foi um choque, assim, de início, né? Eu estava trabalhando, então, na verdade, a minha tristeza durou 5 minutos. Eu chorei aqueles 5 minutos e depois passou e aí eu pensei, vamos embora tratar, né? E aí eu esqueci aquilo, eu não fiquei mais, sabe, naquela preocupação, né? Tem várias maneiras, tem pessoas que não reagem assim, eu reagi assim, né? E como, na verdade, eu sou técnica de enfermagem, então a gente sempre pensa o pior no início, né? Da doença, tu já pensa que tu tá morrendo, né? Porque essa é a primeira impressão que tu tem e é a impressão que a gente tem ao longo dos anos do que era o câncer uma vez, né? Mas na verdade não, na verdade tem tratamento, tem cura, né? E é um tratamento como qualquer outro, só que é um tratamento bem complicado, né? Então assim, eu não cheguei a entrar em depressão, fiz todo o tratamento, faço acompanhamento com os médicos, tudo. O tratamento não é fácil, tá? Não é nada brando o tratamento. É bem complicado. Tem pessoas que têm reações no início da quimio e tem pessoas que têm no final. Eu tive no início. Eu, depois do 15º dia, eu já perdi o cabelo. Não me importei com isso, né? Isso aí pra mim foi o de menos. Não quis usar peruca, não quis usar nada. Eu saía na rua careca, só com boinazinha, porque foi no inverno, né? Eu fiz a quimioterapia naquele inverno bem tremendo que a gente tem, que nem esse ano, né? E bem tranquilo, assim. A primeira quimio me desesperou. Ali foi que eu me desesperei, porque os sintomas para mim foram muito fortes, assim, sabe? Então eu desanimei um pouquinho ali, né? Mas depois o corpo vai se acostumando com a medicação e aí foi passando até acabar o tratamento, né? Então era de 21 em 21 dias que eu fazia a quimioterapia, né? E depois eu acabei, na verdade, a quimio, eu comecei em maio, eu acabei em julho, eu acho que foi a quimio. E depois eu parei 30 dias e comecei as rádios. Na verdade, a gente tem que ter sempre aquele olhar, né? Então, na verdade, eu sempre tive o hábito de me tocar, né? Isso deve ser um hábito, né? E procurar logo ajuda, né? Não ficar pensando, não ficar dando desculpa, porque tem tratamento. E os tratamentos são individuais, não podemos generalizar, né? Mas tem tratamento, faz o tratamento, olha, eu tô bem, fazem 4 anos, tô fazendo os exames, não desanimem, né? Quem precisa procurar algum tratamento de ajuda, procura. Geralmente em todas as cidades tem, né? Tem a liga, tem muitas pessoas que podem ajudar. E a gente tem que pensar que tudo passa, né? Isso passou para mim também. E eu tô aqui bem, né? Eu nunca desanimei, continuei fazendo as mesmas coisas que eu fazia. No início do tratamento, tu vai precisar de ajuda porque tu não vai ter condições, mas aí tu tendo a família que te apoia, que é o importante, e tendo os teus amigos que te apoiam, é o que precisa, sabe? E sempre pensar adiante, assim, né? Que é uma batalha, mas que a gente pode vencer, né? Tá aí a prova e que as pessoas não podem desanimar nunca.